Do livro do Gênesis. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. À imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher ele os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus disse: eu vos dou todas as ervas que dão semente, que estão sobre toda a superfície da terra, e todas as árvores que dão frutos, que dão semente, isso será vosso alimento. A todas as feras, a todas as aves do céu, a tudo que rasteja sobre a terra e é animado de vida, eu dou como alimento toda a verdura das plantas. E assim se fez. Deus viu tudo o que tinha feito e era muito bom. Existe uma continuidade entre a criação e a redenção. O Deus que cria o mundo e, consequentemente, tudo aquilo que está nele, é o Deus Trindade. E a vida de Deus, que se exprime ao interno de cada pessoa, alcança a cada dia a nossa plenitude. Como falamos no vídeo anterior, durante este mês queremos fazer um percurso cujo objetivo é colher o projeto de Deus sobre cada um de nós, a partir da sua palavra. É poder recuperarmos a beleza da nossa criaturalidade, o fato de sermos homens e mulheres chamados a viver em plenitude a nossa humanidade. Este chamado antecipa, inclusive, o chamado à fé. Quando falamos em plenitude, queremos falar de estarmos cheios. Falamos de totalidade, falamos de graça. Falamos principalmente de aprender a aceitar com alegria a minha criaturalidade. O fato de eu ser criatura e não ser o Criador, como a gente pôde escutar no texto do Gênesis, lido no início desse vídeo. De aprendermos a ser hóspedes dentro desta criação que o Senhor preparou para cada um de nós e que confiou em nossas mãos. Recordo que no vídeo que publicamos em agosto, falávamos que Deus era um artista e, como artista, antes de fazer verdadeiramente a sua obra, se pensa antes, se prepara o material necessário e aí se cria. Também é assim conosco. Deus é esse artista que pensou em nós, nos amou e então nos criou. Não nos criou em meio ao nada, mas nos deu um lugar para que possamos cuidar. Nós não somos os patrões e é este o pecado original, esse pecado da onipotência, da autossuficiência. Mas somos criaturas, na beleza e na fragilidade. Então eu devo aceitar-me como sou e onde estou. Devemos imaginar a criação como a habitação que Deus preparou para a sua criatura, para que se sinta bem e se sinta em casa. Devemos então perceber aí o cuidado que Deus coloca sobre cada um de nós. Este artista que reconhece a beleza e o valor da sua obra. Nós devemos contemplar o juízo positivo que Deus coloca na criação. Tudo o que Ele criou é bom e é belo. Deus viu tudo o que tinha feito e era muito bom. Nós podemos entender aqui que o bom não é no sentido moral e que o belo não é no sentido estético,
mas fala, na verdade, de uma bondade e de uma beleza interior. Tudo era muito bom. Se Deus julga assim cada um de nós, a sua criação, nós não podemos mudar este julgamento. É palavra de Deus. Nós devemos adentrar nesta realidade, colocando-nos diante de nós mesmos e também dos nossos irmãos, à luz deste julgamento de Deus. Quantas vezes temos uma fadiga em nos perceber e em nos aceitar, e assim também uma fadiga com relação ao outro, deixando-nos condicionar com facilidade aos julgamentos do nosso sentir ou do que os outros pensam. É importante cultivar em nós este julgamento positivo. Sou tão bom, sou tão belo, mesmo se neste momento não me sinto assim. Mas isso me diz o Senhor, não olhar nem com os olhos do outro ou com os meus olhos. Devemos nos olhar com os olhos de Deus. Em Gênesis, vemos que o homem é criado por último, quase que como a realização da criação. Ainda no texto de Gênesis se diz que o homem é plasmado da terra e vivificado do Espírito de Deus. Deus que sopra a sua mesma vida no ser humano. Assim, nós podemos ver o paradoxo das nossas vidas, de cada um de nós. Nós somos pó e céu ao mesmo tempo. Somos argila e infinito. Em termos psicológicos, somos desejos e limites. E esse paradoxo é que nos leva a alcançar uma maturidade. Os desejos nos lançam nas nossas capacidades, que nos leva a ser quem somos. Então, escolher sempre aquilo que é o bom, que é o bem, é o sermos maduros. Então, fazer escolhas nobres é escolher aquilo que é a minha realidade fundante, ser criatura, criada, pensada, amada por Deus. Ainda no texto de Gênesis, o homem é chamado a ser senhor do jardim. Ele, que é a imagem de Deus, portador da mesma vida de Deus, a obra mais bela, é chamado a dominar sobre a terra. E aqui vale ressaltar que quando se diz dominar, não queremos falar no sentido de posse, mas no sentido de cuidado, cuidar da casa comum, cuidar da criação. Então, nós vemos o quão frágil somos. O homem é chamado a dominar, mas é pó, criado no mesmo dia dos animais. E aí entra o nosso estarmos atentos para não cedermos às duas primeiras tentações, que são opostas. A primeira, a pensar que é feito somente de céu. Eu sou como Deus. Vivo apenas como se eu não precisasse de Deus. Sou orgulhoso, onipotente. Penso que sou o princípio da realidade, o início e o fim em mim mesmo. Pretendo ser somente eu. E o segundo, tentação, é o de pensar que sou somente terra. Vivo apenas por instinto. É aquilo que a gente pode até chamar de síndrome de Gabriela. Eu nasci e assim, vou ser sempre assim. Tem a insegurança. Mas o ser humano é chamado a unir essas duas realidades dentro de si. O viver em plenitude é termos a certeza que somos pó e céu ao mesmo tempo.
não só uma realidade ou outra, mas as duas. E aí, permanecer dentro dessa casa comum, que é a casa que Deus nos deu, como Ele nos pede de estarmos, como criaturas. E aí, na certeza que aquilo que Ele me concede como um dom, e não devo então desejar aquilo que é dom dos outros. Na verdade, os meus dons devem ser unidos aos dos demais, para que assim possa ajudar na fraternidade, na continuação da obra da criação. Então, como um convite para que possamos continuar ligados a essa palavra, a tudo aquilo que foi dito, fica que devemos adentrar nesta maravilha de Deus, olhar-nos com os mesmos olhos com que Ele nos olha, como Ele nos vê, e assim descobrir como um prodígio. Somos uma obra única e irrepetível. Somos firmados, selados. Não somos feitos em séries. Somos únicos. Temos a nossa beleza.